nosso curso Escola de Paz, né? Proporcionado aí pela Igreja Redenção, gratuito, curso de capacitação. O tema geral é afeto, você disse que está com frio. Uma análise relacional na parábola do filho pródigo. A gente iniciou, né, dia 12 de julho e vamos terminar dia 18 de agosto. Aqui está a família bonita aí do pastor Paulo, lá em Brasília, não está passando frio como nós. Aqui é a relação dos temas que nós vamos estar trabalhando, né? Nós estamos hoje na aula 3. E só para a gente relembrar aqui, né? Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém, além de nós mesmos. De como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente, ou de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso? Recorda-se, foi apenas um empréstimo. Então, só para esse é o tema do convite que eu fiz nos grupos, né? Então, só para a gente estar relembrando aí o que é o nosso curso. Tem mais uma pessoa para entrar. Então, agora eu vou passar para a Doris fazer o devocional, um minutinho aí, e já apresento a tela para o pastor começar a palestra. Ok. Então, Doris, com você. Irmãos, meus colegas, meus irmãos em Cristo Jesus, eu vou deixar uma palavra para vocês que está em Salmo hoje, que eu leio esse Salmo, e sempre leio, é o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E que eu falo para vocês nessa noite, que nada faltará, não faltará provedor, não faltará pastor, não faltará cuidador e não faltará palavra de sabedoria para nos orientar nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, diante da sua palavra, Senhor, nós entregamos hoje essa noite de estudo, meu Deus, essa noite de sabedoria, que venha preencher o coração de todos, Senhor, que estão diante desse ensinamento do pastor Paulo, que está nos agraciando com as suas palavras, com seus ensinamentos, com tudo aquilo que Deus tem oferecido a ele, que ele está dividindo conosco, Senhor. Que possa chegar essa palavra aos nossos corações e fazer a diferença, Senhor. Que possamos aproveitar ao máximo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que não venhamos a desanimar, que não venhamos cair, que não venhamos pensar ao contrário de toda a palavra que vai ser pregada nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nos direciona, Senhor, com sabedoria e entendimento da Tua palavra, Senhor. Assim nós cremos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Pastor Paulo está com a palavra aí, né? Já tô apresentando o slide. Fique à vontade. Então não se assustem que hoje são 4 slides, mas eles têm conteúdo dentro. Isso que é importante. Esse curso que a gente está fazendo, essas palestras, elas têm a ver com uma visão da parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, mas numa ótica relacional, familiar, mas relacional, abrangente, não só para uma família, marido, esposa, filhos, irmãos, mas qualquer relação humana. Embora nós estamos a partir da parábola que trata de uma família, no caso o pai e 2 filhos, vamos falar isso hoje, nós falamos de uma visão geral. E quando a gente pensa nessa questão eu vou começar a abrir aqui, mas no outro slide eu vou falar na outra lâmina, eu vou falar um pouco sobre essa estrutura que ficou. Nós vamos falar hoje sobre ausências de referência numa análise relacional, ou seja, quando falta alguém importante para nossas vidas, alguém que ajuda a gente ou nos ajuda no desenvolvimento humano, cognitivo,
enfim, relacional, social, alguém que é importante, que tem gerência sobre nós. E na vida, a gente tem pessoas assim, ou não tem, mas tem uns que têm pessoas assim e perdem essas pessoas, eu vou dizer as causas, ou não tem, é uma ausência. E essa ausência também gera impacto quando a pessoa deveria ser, ou pelo menos a expectativa de quem está aqui recebendo seria uma referência. E assim nós temos as relações. As referências para o desenvolvimento humano e relacional, elas partem de alguns grupos de pessoas. Então, tem familiares, e isso é muito importante. Eu já falei isso, nós temos os familiares como início de base, em via de regra, lógico, tem exceções, gente que saiu desde criancinha, berço, mas são familiares que se tornam pessoas que cuidam, tutores. Nós temos professores e colegas de escola, e sabemos disso. Então, chega uma hora que seu filho, sua filha, por exemplo, no caso de filhos, que eles têm uma relação mais direta e mais de influência com seus professores e seus colegas. Então, chegam em casa com essas referências também. Nós sabemos que amigos, amizades influenciam. E quanto mais próximo de alguém, mais você influencia e é influenciado. Não é à toa que Paulo escreve que as más conversações corrompem bons costumes, ou seja, quando você se envolve muito com pessoas que têm valores ruins, você pode ser corrompido nos seus valores, nos valores bons que você teria. Nós sabemos também que professores e colegas de faculdade, aí é muito forte, porque é uma época de formação, então toda relação, toda informação, todo estudo, tudo que se passa numa faculdade impacta, influencia. Nós também sabemos, e isso fica óbvio nas nossas vidas, e nós percebemos a vida dos outros, que ídolos, coloquei ídolos, não o ídolo de estátua, de adoração religiosa, o ídolo é aquela figura, né, que tem status, pessoas de status, pessoas que são referenciais na sociedade, músicos, artistas, jogadores de futebol, escritores, enfim. Nós temos gente que está na elite, ou está na televisão, ou está na internet, e que tem grande, hoje, que são os influencers, né? Que são os formadores de opinião, o que mexe com hábitos, com vestimentas, com conduta, comportamento. Eles influenciam, porque passam a ser uma referência. Eu só estou dando uma geral, não estou dizendo nem se é boa ou se é ruim, não é esse o mérito. E nós temos, então, exatamente um mundo virtual onde muita bagagem, muita informação, muito visual entra. E tudo isso, então, mexe com as pessoas, né? E o que é importante? É importante, na vida, na formação do ser humano das relações, boas referências. Pessoas que fazem bem, que agregam o bem, que ajudam você a crescer e desenvolver a sua vida humana e também as suas relações. E eu coloquei ali, logo embaixo dali, você tem quais são os pilares da relação humana familiar. Ora, eu não vou entrar em detalhes, mas os pilares das relações humanas, da relação humana e ou familiar, são os valores e princípios que nós absorvemos, que nós recebemos, que nós alimentamos as nossas mentes, nossas ideias, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sonhos. Então, tudo na relação fortalece lastro, que fortalece convivência, que fortalece boa educação, bom comportamento, que fortalece a mutualidade, né, a empatia para pedir perdão, para perdoar, ou seja, as boas referências não são perfeitas, mas elas são boas porque elas trabalham valores que estabilizam a relação e a sua consigo mesmo e com o outro. Eu coloquei ali embaixo, sobe um pouquinho só, Silvia, que tem ali quais são os pilares da relação humana familiar. Eu coloquei também que, só ali, já falamos sobre lastros, né? Então, lastros são o quê? Valores e princípios relacionais saudáveis. Então, isso é importante. Uma pessoa que tem princípios e valores saudáveis, não é que ela não vai errar na vida, não é que ela não vai fazer escolhas ruins às vezes,
mas a ideia de você ter pilares, colunas, laços, firmeza dentro de você, para que você tenha estabilidade, inclusive para retroceder, inclusive para mudar o caminho, fazer uma curva na vida, para, como a parábola do filho pródigo vai nos ensinar, para voltar para a relação que você deixou, porque na época não tinha um entendimento adequado do que estava acontecendo, suas frustrações, suas angústias, suas ambições, seus sonhos, seu desejo de liberdade. Eu vou falar sobre tudo isso, né? Então não se preocupe que a parábola ela nos dá pano para as mangas. A gente vai fazer. Mas importante é que estabeleçam-se princípios bons. Por quê? Porque os princípios, dizem assim, o que é feito em casa vai para a praça, né? O hábito de casa vai para a praça. Quando a gente aprende direito nas nossas relações mais primeiras, primeira infância, segunda infância, nós vamos levando para a vida. Aí nós vamos encarar o colégio, a escola, vamos encarar os amigos, a vizinhança, vamos encarar a faculdade, vamos encarar as projeções, né, referenciais midiáticas do mundo virtual. Mas se você tem o desenvolvimento saudável, consequentemente, quase que de uma maneira mais abrangente e plena, as pessoas terão momentos na vida de reflexões que irão restaurar ou reencaminhar ou reorientar a sua existência. E isso é muito importante. Quando a Bíblia Sagrada fala, e Deus fala para ouve, ó Israel, ensina teu filho andando, né, caminhando, sentando ali, saindo para acolá, ou seja, no dia a dia, na rotina, no ambiente familiar, no ambiente social, você também guarda isso lá para frente. Da mesma forma, escute isso, vamos passar por isso muito nesse curso. Da mesma forma, quando a gente tem referências ruins, impactos ruins, nós também carregamos isso durante a vida. E tem que haver, então, um tratamento, um enfrentamento, às vezes uma terapia, às vezes toda uma recomposição emocional. Por quê? Porque a pessoa, lá no seu caminhar, no seu desenvolvimento, teve traumas. E os traumas, eles ficam. E quando eles ficam, a vida fica complicada em muitas áreas, apesar de sucessos, apesar de conquistas, apesar de a pessoa pode ter muita coisa. Então, não é ter ou não ter. É dentro da gente que a coisa acontece, tá certo? Então, vamos passar agora, vamos entrar aí na ideia que eu quero colocar hoje à noite. Então, a parábola menciona, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a questão da ausência de referência, mas baseado na ausência da esposa-mãe. Por quê? Porque a parábola, ela fala assim, logo no início, Lucas 15, 11, certo homem tinha 2 filhos. E aí discorre toda a narrativa de Jesus sobre essa parábola denominada parábola do filho pródigo. Falando e mencionando apenas esses 3 personagens familiares. E o avanço da vacinação, hein? Nas últimas 24 horas, mais de 1 milhão. Alguém está com o microfone aberto, a televisão está, o rádio, não sei, da vacinação, que é importante também. Então a narrativa de Jesus ela vai trilhar, ela vai seguir a partir do fato que tem um homem, pai, e 2 homens, no caso aí, especificamente filhos, ou seja, o pai e 2 filhos. Observe, se você lê a parábola, você observa que em nenhum momento a narrativa faz menção de uma esposa ou mãe. Aí você fala, mas ali fala de Deus só, e Deus não é casado, então é Deus com o ser humano, cidadão, e o homem representava o gênero humano. Tá, eu entendo isso, já preguei muito sobre isso, e acho que tem a sua colocação também correta nisso, a prática. Mas também, olhando por outra ótica, visto que Jesus não cita nenhum termo religioso, não cita nenhum termo que nós usamos hoje, evangélico, ele fala de pessoas, ele nem cita Deus, ele nem cita homem caído, ele fala de uma família de suas problemáticas. Eu creio, e eu tenho mente tranquila, que eu posso sacar essa ideia da relação familiar dessa parábola. E posso até acreditar que Jesus também tinha proposto essa visão nessa parábola.
porque ela fala exatamente do contexto familiar e das suas consequências de acordo com o que nela existe. E aí que nós vamos entrar. Então, a primeira coisa é que esse texto, ou essa narrativa, ela não menciona a presença, a figura materna esposa, ou a esposa e a maternidade, ou a esposa-mãe. Ela não fala sobre isso. Então, eu vou começar a trabalhar um pouco só a partir disso, sobre a questão da ausência de referência, porque certamente uma figura como uma mãe, independente de qualquer geração, qualquer época, qualquer cultura, é uma figura relevante, de grande relevância e importância, como também seria se não fosse o pai. Fato que nos reporta situações que muitos vivem. Muitos vivem. Hoje nós temos famílias só de pai cuidando, só de mãe cuidando, mosaico onde um pai e uma mãe, um homem e uma mulher que saíram dos seus casamentos trazem os seus filhos, às vezes porque divorciaram, às vezes porque foram viúvos, ficaram viúvos. Isso é um mosaico, é montar uma peça, né, que a gente chama, de diferentes lugares. Então, hoje isso é uma realidade, como foi há muito tempo também em outras situações. Então, a ausência, aqui vamos colocar, a ausência de referência importante no desenvolvimento humano e relacional, e as relações que se constroem sobre bases fragilizadas. São dois aspectos, eu vou ler lá embaixo depois, mas dois aspectos importantes. Quando nós pensamos na ausência da referência importante no desenvolvimento humano e relacional, isso é muito sério, isso é muito significativo no desenvolvimento. Toda criança, todo pré-adolescente, todo adolescente. No nosso caminhar, nós sempre buscamos referências influenciadoras, pessoas que nos chamam a atenção, pessoas que nós temos um apreço enorme, pessoas que foram muito significativas na nossa relação íntima de crescimento. Por exemplo, eu trabalho com a questão de dores emocionais, crianças, adolescentes, adultos. Então, muitas vezes o gatilho é uma avó querida que faleceu e aquela neta ou aquele neto que tinha nela uma grande referência entra numa dificuldade tremenda emocional, um abatimento, um vazio, uma tristeza. Isso pode aguçar e levar a outras situações, inclusive a desenvolvimento de transtornos. Por exemplo, a questão da separação, quando o filho fica com a mãe ou fica com o pai. Isso também traz afetações, referências. Às vezes é um ídolo que você tem, alguém que é uma referência e morre. Muita gente, quando fulano morreu, sentiu impactos grandes. Às vezes são pessoas referenciais da sua vida que saem de uma maneira que não era esperada, e aí, então, afeta você. Então, a ausência de referência é muito importante. E não é fácil, porque nós não temos só uma referência na vida. Como eu falei, tem familiar, às vezes o pai é uma referência, mas a mãe também é uma referência. Ou o cônjuge, ou o parceiro é uma referência, falando na sociedade em geral hoje, sociedade pós-moderna, e a moderna, as suas diversas variações de relacionamento. E nós temos que falar sobre isso de maneira tranquila, no sentido de que isso existe, não se aprova ou desaprova, ou reprova, não é isso. Né? Não é a questão da minha escolha, é a questão da realidade que está vigente, que está realmente existindo na sociedade. Então, isso tudo. E aí também tem outros problemas que nós podemos olhar, alienação parental. As separações podem gerar também conflitos entre as referências, e aí aquele que está sob as referências sofre uma pressão maluca, opressora, angustiante. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente. E as relações se constroem sobre bases fragilizadas, porque quando falta alguém, você tem lá uma família, pai, mãe, ou avó, ou tio, ou no colégio professor, quando alguém falece, ou alguém se distancia, sai, muitas vezes fragiliza a base. Porque as nossas bases, como eu falei, não são só de uma pessoa, só de uma referência. Nós temos algumas referências, e aí, quando uma falta, às vezes nós temos que ter estrutura muito forte, eu vou falar sobre isso, para que a gente possa aguentar, suportar e superar aquele momento angustiante de ausência, de perda, de luto, de separação de alguém, enfim, nós temos que, ou de viagem, saiu um professor fantástico que tinha uma base com ele, sai da escola, vai para outra,
ou vai para outra cidade, ou vai embora, enfim. Nós perdemos um pouco, isso abala um pouco. Então, nós temos que entender que precisamos de referência para que a nossa base seja menos fragilizada possível. Outro detalhe, atenção, observação. A ausência de boas referências abre espaço para influências ruins. Então, quando não há a referência, e aqui vamos falar hoje sobre afeto também, quando não há essa referência de carinho, de proteção, de amor, de cuidado, de convívio saudável, né, de aspirações boas, de perdão e perdoar, de ser perdoado e perdoar, essa referência saudável na relação, quando ela não há, outras influências virão. Então fica bem claro isso. Isso vale para a criança, isso vale para o marido e para a mulher, para a esposa, isso vale para quem quer que seja nas suas relações. Quando fica ausente, quando há carências disso, a pessoa fica sem tê-las preenchidas, essas carências, ela vai encontrar em outro lugar. Vai aproximar a gente dela, ou do marido, ou da esposa, ou do pai, ou do filho, enfim. Vai aparecer e vai, muitas vezes, influenciar negativamente, porque ela não tem estrutura, ela não tem base, ela não tem lastro. Então, nós temos que ter cuidado com isso, tá certo? Pode passar. Então, vamos pensar, aquela mãe, nós estamos falando da parábola e baseado nela, aquela esposa-mãe que não está presente, ou qualquer outra pessoa que seria muito necessária na sua vida, na vida de alguém, e de repente se ausenta, ou por um motivo ou outro, tem 3 motivos para ausência, em via de regra. Pode ter mais detalhes, se for... Tem 3 motivos. Tem a ausência, daquela parábola, pode ser, tudo é suposição, tá, gente? Não estou aqui dizendo que conheço a parábola melhor que as pessoas e estou, então, destrinchando de uma maneira única na vida. Não. Eu estou trazendo suposições baseado na análise relacional. Quando há afetações e quando essa carência afetiva, né, é porque alguém que deveria estar, ou poderia estar, ou que eu gostaria que estivesse, ou que eu dependeria dela, ou que eu tenha como minha referência, ela está ausente. Então, a primeira situação que eu posso pensar ali é que esse pai com os 2 filhos, ele é viúvo e os meninos são órfãos de mãe. Ou seja, a morte. A morte afeta a gente. A morte ceifa pessoas ruins e a morte ceifa pessoas boas. A morte tira de perto de nós pessoas que nos oprimiam, mas a morte tira de perto de nós pessoas que nos amavam. Então, a vida é isso. Então, quanto mais é importante que a gente entenda que tudo aquilo que nós fizermos de bem para o outro, afetivamente falando agora, é muito substancial, é muito importante, porque nós não sabemos quando nós vamos. Quando nós vamos? Qual legado nós vamos ter deixado? Estou falando aqui de uma coisa que é a morte, porque a morte não é uma opção. A morte, como os outros nós vamos ver, não é uma situação de escolha, que depende de mim. Tudo bem, eu vou evitar coisas que poderiam me matar. Tudo bem, eu posso evitar o vício, eu posso evitar andar em lugares ou envolver pessoas que estão em crime, tá? Mas eu estou falando no natural, na ordem natural das coisas, um dia chega a morte. Não tem jeito. A morte vem. Ela vai bater na nossa porta. Mas eu preciso entender que a vida é relevante hoje, que a vida é relevante quando eu estou aqui. E quanto mais eu abençoar, quanto mais eu amar, quanto mais eu perdoar, quanto mais eu ajudar as pessoas e viabilizar a vida delas, quanto mais eu dar a elas o sentido de pertencimento, de proteção, de parceria, né? Desse tipo de convívio, de cumplicidade, de fortalecimento, mais eu vou, quando sair, minimizar o aspecto, os impactos da minha saída.
Percebe isso? Isso é importante dentro das relações. Qual o impacto que uma pessoa fazia e qual foi o legado, qual foi a impressão, porque luto nós vamos passar. Eu sempre digo para as pessoas que perdem entes queridos, eu perdi meu pai, minha mãe e minha irmã. E eu participei dos 3 sepultamentos e eu fui, porque sou o filho pastor, eu fui o que fiz todo o cerimonial no velório, e é difícil. Mas o meu pai deixou o legado, minha mãe deixou o legado, minha irmã deixou o legado que moram em mim. Que foi afeto, carinho, amor, parceria. Brigamos, eu e minha irmã, mas isso é coisa de irmão, de coisa, mas não briga de desavença, de apartar. Nós éramos, lá na minha família, a gente se ama. Então, quer dizer, afeto fica em mim. Minha mãe é uma referência viva em mim, apesar de ter partido. Então, qual o impacto a gente deixa nas relações? Isso é muito importante. O que nós vamos, quando partimos desta vida, o que deixamos nos corações, das mentes, das histórias, das lembranças, das memórias, das pessoas com as quais nós convivemos. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque dependendo da estrutura relacional, se é familiar, eu ou quem quer que tenha deixado, morreu, vai deixar uma lacuna. Não tem como, vai deixar uma lacuna. Mas aí, se tem afeto, teve afeto, e existe afeto nos que ficaram, e se existe uma relação sadia nos que ficaram, então fragiliza menos, impacta, minimiza os impactos negativos e fortalece aquela consciência de que valeu ter vivido e ter conhecido e ter estado com aquela pessoa. Mas tem um segundo aspecto que eu posso pegar nessa família. Abandono. A esposa, a mãe não está porque ela foi embora. Foi embora, não foi embora porque morreu, não, foi embora por opção. Aí é uma opção de vida, a pessoa decidiu largar esse lar para montar outro lar. Isso existe muito na nossa sociedade, ou não existe? Quantas pessoas deixaram o seu lar ou sua família para constituir outra família? Quantas pessoas foram para outros ambientes e outras estruturas e outras relações? E quando isso acontece, é pior. Por quê? Porque alguém vai se sentir culpado, principalmente se for filho. Eles acham que eles são culpados pelas separações dos seus pais. Porque muitas vezes, inclusive, incorretamente, se faz uma menção de alguma coisa que pareça, às vezes não é explícito, mas pareça da cabeça da criança, do adolescente. Mamãe foi embora por causa de mim, eu sou o problema que causei aqui em casa. Inclusive, existe, não é 100% isso não, mas existe algum índice, algum percentual disso. Mães que muitas vezes falam, depois que você nasceu, que meu casamento piorou. Por exemplo, então assim, ou só foi embora, saiu, enfim. O abandono é um problema. Quando uma pessoa deixa a casa, pode ser que dentro da relação marido-mulher possa ter tido algum tipo de necessidade, sei lá, estavam brigando, que já é outro problema, porque se estavam brigando, afeta os filhos. Se estavam sem convivência adequada, já afeta os filhos. Se vivem gritando uns com os outros, aí o afeto deixa de existir e isso afeta os filhos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, afeta nós. Porque às vezes uma pessoa abandona a outra e a outra não sabe nem porquê, ou enfim, fica solitária, fica perdida. Eu uma vez estava conversando com pessoas na orla de Fortaleza, encontrei um jovem senhor, né, ninguém vai conhecer aqui, porque ele vivia na rua, ele chamava Carlinhos. E conversando com ele, aí vi que o homem era inteligente, o homem tinha 2 faculdades, física e matemática, o homem tinha mestrado em matemática e tinha doutorado e pós-doutorado em física, e estava na rua. E eu perguntei, Carlinhos, por quê, cara? Você é um cara inteligente, você dava aula, você é pesquisador.
Foi depois que eu estava para casar no altar, minha noiva me deixou por outro, minha vida acabou. Você fala, é muito pouco, para você talvez seja, para ele foi o mundo cair, desabar. Porque essa questão, o abandono do outro que está ali afetivamente ligado, que tem a referência da presença, do amor, do carinho, do sonho, da elaboração dos projetos de vida, para ele foi... Tudo só tinha sentido daquele jeito. Então, essas afetações existem. Então, a ausência de uma referência por abandono pode gerar um drama muito grande nas pessoas que ficam dentro da estrutura. E a terceira coisa é a omissão. Vamos pensar, aquela mãe está lá, aquela esposa está lá, mas ela... E eu vou usar duas coisas, não só a omissão, mas às vezes ela é imposta a ela esse cabresto, por exemplo. Vamos pensar em omissão. A pessoa que não se projeta, que não toma parte, que silencia, que é indiferente, é omissão. A indiferença é uma omissão. Passar de largo, como passou o levita e o sacerdote, diante do homem que tinha caído na estrada de Jericó para Jerusalém. E que o bom samaritano, que a Bíblia fala, que foi o homem que foi o próximo, segundo Jesus, da parábola do bom samaritano, não fez, não foi indiferente. O que ajudou aquele homem caído é que alguém, estou pegando essa ideia, porque o que ajudou aquele homem que foi deixado semi-morto foi alguém que teve afetividade, empatia, amor, cuidado, carinho, apreço por uma vida. E quando nós passamos de largo pelas situações, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de pai e mãe. O pai está falando, tudo bem, tem que ter o cuidado de não interromper uma disciplina, uma conversa, uma coisa. Mas ela se omitir, às vezes ela vê que está errado. Quantas vezes a minha esposa já falou para mim, você errou com meus nossos filhos. Mas não é só isso, é também a omissão de não estar presente no ensino, no carinho, no desenvolvimento. Então, nós temos que entender, e nós vamos chegar numa parte desse estudo, dessa escola, vamos falar onde tudo não é tudo, nós podemos pensar que ele não tinha tudo. Eu vou chegar lá, é bom que eu te repita algumas coisas que dá ênfase. Mas, às vezes, dar as coisas, dar dinheiro, dar condição na família e não estar presente, não ajuda, é omissão. Omissão no aspecto afetivo, no desenvolvimento saudável. Vocês devem saber a história do advogado que trabalhava tanto e não tinha tempo para o filho dele. Um dia o filho juntou o dinheiro, perguntou para o pai, quanto é que você cobra a hora para atender? Ele falou, cobro tanto, mas não fala sobre isso não, nem entendeu. Aí o filho juntou um dinheirinho, aí ele chegou lá com o dinheirinho na mão dele, colocou diante do pai e falou assim, isso aqui é porque eu quero 1 hora do teu tempo. E o pai se assustou. Ele falou, não, é porque você só dá tempo para quem paga o horário com você, eu não tenho tempo. Então, a partir daquele dia, o pai falou com ele que ia dar um presente a ele. Todos os dias passaria pelo menos 1 hora com ele na vida. E transformou a base estrutural do desenvolvimento cognitivo, relacional, social, humano e familiar daquela criança. Isso é importante, porque a omissão não está presente no sentido específico da afetividade e do contexto do relacionamento. É triste, porque a gente pensa que pode superar isso, que pode compensar isso com coisas de bens materiais e com outras coisas. Não compensa, querido, querida, estar aqui nesse curso. Não compensa. As carências afetivas não se alimentam e não são providas e preenchidas com bens materiais. São bens existenciais, relacionais. E isso é muito importante para se saber. Nós não vamos compensar carência afetiva com recursos materiais financeiros. Então, a omissão cria um problema, uma baixa autoestima. Não me dá atenção porque não me ama. Não me ama porque eu não sou bom o suficiente, eu não presto.
E aí entra toda essa questão que na sociedade tem das pessoas estarem tentando chamar a atenção das outras, tentando conquistar por outros métodos, por outras condutas as pessoas, para que elas possam ter atenção, para que elas possam ter alguém do lado delas, seja como for. Porque a carência é afetiva e não financeira. A carência é afetiva e não de bens materiais. A carência é afetiva e não de títulos sociais. A carência é afetiva e não de capacidade profissional. Então, quando nós estamos falando de afeto, nós estamos falando da importância de pessoas que são referenciais na vida de pessoas. Percebe isso? Isso é muito importante ter em mente, porque senão a gente começa a perder de vista que nossa aula, nosso trabalho, nosso caminhar aqui é afeto, uma análise relacional, que é baseada na parábola do filho pródigo. Então, essa lâmina terminando ela, a ausência pode ocorrer, no caso específico da parábola e nas demais situações da vida, por morte. Morreu, não tem jeito. O que ficou, ficou. E o que ficou? Abandono, foi embora e me deixou. Por quê? E omissão. Por que não olha para mim? Por que não cuida de mim? Por que não me dá atenção? Não sei se vocês sabem, teve uma história, e eu não vou citar nome, de um pastor brasileiro, viajava muito, pregava muito. E aí a filha foi crescendo, e sem ele. Chegava em casa, já tinha convite, tinha que estudar, preparar sermão, ir para a igreja dele, e atender pessoas, e foi. Um dia a filha, ele viajou, não sei se foi para a Europa. Quando ele voltou, a filha estava nas drogas com um grupo de viciados em parques e tudo mais. Aí ele foi até a filha, isso é uma história que se conta, década de 80 para 90. Aí ele foi até a filha e falou: mas minha filha, como é que você escolheu isso, está nesse ambiente? Como? Logo eu, que sou um homem que vive pregando para as pessoas e tirando as pessoas desse mundo. E a filha falou para ele, já passando da adolescência para a juventude, falou: exatamente por isso, porque você só tem atenção para quem está perdido. Então eu vim me perder. Está vendo que você está aqui agora? Isso é triste. Quando a omissão, porque a gente pensa que omissão é simplesmente não fazer nada. Omissão é quando você dá o que é substancial e indispensável para não dar o que é indispensável. Para não dar o que é realmente necessário para que a pessoa possa se desenvolver, crescer e ter segurança na sua relação. Isso que é importante. Então vamos para a última. Você vê que tem conteúdo, nós estamos falando, e vai estar no tempo da gente. Também me programei para isso, mas olha só. A ausência de alguém vai gerar alguns reflexos relacionais e existenciais. Qualquer ausência. Por que elas vão ter? Eu vou falar agora. Primeiro, vacância. O que é vacância? Um lugar vazio a ser preenchido. E quem pode preencher o lugar de outro? Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as referências na vida de uma pessoa são importantes. Quando ela se ausenta, ou quando ela não está, é uma vacância. Mas nós temos que entender que, infelizmente, as vacâncias, ou os lugares vazios, são oportunidades para outras pessoas entrarem, se não forem bem supridas aquelas lacunas. Então, como ideias podem também ser lugar de pessoas, ou ideias de amigos. Por exemplo, vou bem simples, na parábola, vamos chegar lá, mas o filho mais novo, ele sai dali por quê? Por que ele vai, pega o dinheiro, vai para um lugar distante? Porque na vacância de uma referência forte, mais uma para ele, que ficou, ninguém preencheu, ninguém sustentou. E aí o que acontece? Certamente, Jesus não falou ali meticulosamente, minúcias, mas certamente aquele homem tinha amigos, aquele jovem, aquele mais moço. Aquele moço conversava nas ruas, sei lá, de Jerusalém, de Jericó, de Betânia, seja onde fosse, ali em Israel.
porque a parábola é contada a partir dali onde Jesus está. E ele deve ter ouvido, cara, o seu irmão é mais velho, porque isso é um princípio judaico, tá certo? O filho mais velho é que herda dupla bênção, e o filho mais novo o que sobra, e fica submisso ao filho mais velho. Mas, enfim, daquele filho falou, eu não quero isso, eu não estou sentindo apego, carinho, pertencimento, vamos supor, estamos supondo. Eu vou pegar o que me é direito, ó, vou seguir vida. Ele fez isso, porque ele teve algum pensamento, algumas ideias entraram dentro dele e elas tiveram guarida, elas tiveram absorção, elas foram recebidas, e a partir de ser recebidas, se transformaram nas ideias dele. Certas ou erradas, ele tomou a decisão dele e nós sabemos que ele teve dificuldades e vamos chegar nisso lá nas outras aulas. Então, é só para mostrar a vacância. O filho mais velho, ele perde, vamos supor, não tem a figura da mãe, vamos pensar assim, ele tem a figura do pai, e o pai, então, é um provedor, mas não é um pai presente no sentido desse convívio familiar que a mãe tem, muitas vezes, que é o colo, que é o aconchego, que é o abraço. E o filho, então, existe na casa como um servo. Veja como a vacância pode gerar debilidades ou ansiedades, ou pode gerar pensamentos tempestivos ou decisões erradas, porque não houve estrutura sustentável. Palavra tão comum hoje, né? Sustentabilidade, estrutura sustentável. Então, em primeiro lugar, na ausência de alguém importante para nós, chama-se vacância, um lugar vazio que fica. E muita gente fala, eu aconselho pessoas em luto, a pessoa tem parente ainda, às vezes morreu o pai ou a mãe, mas é um só, tem o outro. A minha vida acabou. Acabou como? Você tem ainda o outro pai, ou a mãe ou o pai, você tem os irmãos, mas é um vazio. Quem vai preencher são exatamente esses, mas tem que haver carinho, afeto, compreensão, tempo, amor, enfim, conversa, silêncios. Mas a pessoa, para superar o vazio que a outra pessoa deixou, precisa que as outras pessoas ao redor dela tragam esse referencial. Não de tomar o lugar, mas de criar uma base para que o lugar vazio não seja preenchido por coisas que não são devidas, boas, não são ótimas, ou, sei lá, agradáveis para o desenvolvimento contínuo dela na existência. Segundo aspecto da ausência de reflexo relacional essencial são as peculiaridades, as habilidades pessoais. Nós sabemos que numa relação, por exemplo, familiar, o pai e a mãe têm habilidades diferentes. Às vezes tem propostas dentro da relação, papéis diferentes. Na ausência de um, como é que fica? Na ausência da avó, como é que fica? Na ausência do irmão, do filho, como é que fica? Então, quando a gente pensa em ausência, a afetividade, isso é muito, muito forte que eu estou falando, eu não vou tomar o papel do outro, eu não vou tomar o lugar do outro, eu não vou fazer como o outro fazia, no sentido da habilidade pessoal, da peculiaridade da pessoa, mas eu vou amar tanto, eu vou cuidar com tudo que eu sou, de fato, que mesmo não preenchendo, não sendo outro, eu vou dar base para essa pessoa se sustentar, ficar estruturalmente forte. Porque o tempo passa, e aí as referências mudam, enfim, mas ela tem uma estrutura forte para absorver isso. Eu coloquei qualidades que não tenho. No caso, pegando a família da parábola, no caso, o pai com seus 2 filhos, certamente o pai tem as habilidades, mas não tem as habilidades que a esposa mãe tinha. É uma dificuldade para a gente. As habilidades não são iguais. E as referências também não são iguais. Então, o que acontece? Quando um sai, o outro tem que fazer os 2 papéis. Mas quem consegue? Você pode até dizer, ele é pai e mãe. Ele é pai e mãe porque... Ou ela é mãe e pai, porque um foi embora, ou morreu, tá. Entendo a nomenclatura. Mas, na prática, não dá para ser pai e mãe em toda a plenitude que cada um representa.
O que consegue superar isso? O que consegue estruturar isso de uma forma que essa ausência não seja que venha destroçar as vidas? Afeto, mútuo, amor, mútuo, consideração mútua, apoio mútuo, presença, ambos, 3, 5, quem quer que tenha ficado, conversa, diálogo, parceria, cumplicidade. Isso vai gerar que eu não tenho as habilidades do outro, mas eu tenho a minha habilidade o suficiente, reforçada com toda essa situação da nossa cumplicidade, para que o outro que saiu, ou por morte, ou por abandono, ou por omissão, não atrapalhe demasiadamente essa relação de desenvolvimento familiar, relacional, né, humano, enfim. E a terceira coisa que a ausência de alguém ou a omissão de alguém reflete é a sobrecarga sobre o outro. Terrível isso. Quando tudo fica nas costas de um. Quando toda a carga vem sobre mim. Eu fico imaginando aquele pai que perdeu o sofrimento, estou conjecturando diante do pensamento de suposição. Você imagina, vamos supor, no aspecto mais natural, assim, mais romântico. Ele perde alguém que ele ama. Você já viu casos assim que o pai de filhos que era casado, né, e a mãe, no caso a esposa, ele morre, como ele se debilita muitas vezes, como ele cai às vezes em depressão, em angústias, em tristezas, e aí todo mundo é afetado, é difícil. E mais ainda, toda a carga familiar agora está sobre ele. Se você pensar do lado do abandono, também foi embora, deixou tudo para mim. Eu vou cuidar, eu amo, mas vou ter que cuidar de tudo. Eu vou ter que carregar tudo, todos os momentos difíceis, alegres, todos os dramas, todas as situações diversas que apareçam. Não tem alguém para compartilhar com habilidades diferentes diante da situação que nós podemos estar. Então, na omissão também, quando alguém se omite de fazer algo, ou de participar, ou dar a sua contribuição, ou fazer e executar dentro do processo o seu papel, existir ali, alguém vai sobrecarregar. Pode ser nem tira filho, namorado, casal, noivo. Quando um começa a deixar tudo nas mãos do outro, cansa. Só eu luto pela relação, só eu mantenho a relação, tudo depende de mim. Então, isso é complicado. Então, aquele pai ali, ele, além de ser vamos supor assim, um possível viúvo, vamos pensar assim, né? Ele ainda tem os filhos para cuidar, uma família para cuidar, uma fazenda para cuidar, servos para liderar, é muita coisa, e isso também sobrecarrega. Então, nós temos que assumir vários papéis. Assumir vários papéis pode levar ao estresse ou à negligência, baseado nas afetações emocionais, circunstanciais da vida daquele homem. Então, quando você assume vários papéis, você vai estressar. Você é pai, você é mãe, você é cozinheiro, você lava a roupa. Estou aqui. Você que leva para a escola, você faz tudo. Chega uma hora que você não aguenta. E pior, quando você faz tudo, pessoal, quando você faz tudo que são essas coisas da vida necessárias, fisiológicas, materiais, você negligencia o quê? Você negligencia o tempo adequado, o carinho, a conversa, o diálogo, o colocar na cama, o sair junto, porque você precisa dar conta do recado. Só que o recado para você você vai dar conta de qual recado? Do recado de tentar vencer, ganhar coisas, ou o recado de, apesar de ganhar menos, você ter tempo e ganhar os seus próximos. Então, muitas vezes, nós perdemos o carinho, o afeto, por causa da dureza da vida, a brutalidade da vida, as decepções da vida, os traumas da vida, as rusgas da vida, as feridas da vida,
as cargas da vida. E aí você chega em casa, não tem tempo para aqueles que estão só querendo a vida. O amor, o carinho, a presença, um bate-papo, um beijo antes de dormir, uma boa noite. Estou aqui, qualquer coisa que simbolize afeto. Então, mesmo que as referências presentes, atenção, mesmo que as referências presentes não tomem ou façam as partes das ausentes, o afeto é capaz de estabilizar as relações emocionais e ser uma base firme para o desenvolvimento humano. Percebe isso? Vou terminar com essa colocação. Mesmo que quem ficou não consegue e não vai ser o outro que foi, o afeto é poderoso para o desenvolvimento saudável, estabilizante, estabilizador do desenvolvimento humano, para que o desenvolvimento aconteça de uma forma concisa, firme, adequada. Então, nós sempre vamos parar aí. Vamos ter dificuldades, vamos ter decepções, vamos ter mortes, vamos ter mudanças de conjuntura relacional familiar, porque alguém saiu. Vamos ter pessoas que têm mais dificuldades ou que se omitem, e aí não participam efetivamente. Mas quando a gente pensa em afetividade, quem a dá, quem a concede, quem a compartilha, quem estende ao outro o seu coração e abençoa, é aí, mesmo na ausência daqueles que nós precisávamos, que deveriam estar, existe uma capacidade estrutural relacional para que se mantenha o desenvolvimento humano. Amém?